debruçar um pouquinho ou um pouco do capítulo 5 da carta de Efésios. Para começo da nossa mensagem, eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês: quem é você? Se eu perguntar para você, quem é você? Qual seria a sua resposta? Se você perguntar o Tavinho, quem é você? O que o Tavinho vai responder? Eu sou o Otávio da Silva Melo. Ele responde isso de frente. Quem é você? Ele vai responder: eu sou o Otávio da Silva Melo. Aí eu pergunto para você nessa noite: quem é você? Quem é você? Antes da leitura, antes da gente entrar propriamente dito na mensagem, vamos orar ao Senhor. Graças te damos, Senhor Jesus. Graças te damos porque nesta hora o nosso coração está aberto, os nossos ouvidos estão abertos para ouvir a tua mensagem. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa estar nos auxiliando na compreensão e depois disso na prática da tua palavra. Esteja com cada um agora, Pai, que nós possamos ouvir, meditar, entender e praticar a tua palavra. Seja com cada um, é isso que nós lhe pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Quem é você? Se eu perguntar para você, quem é você? O que você vai responder para mim? Qual o seu nome? Chebeque. Mas eu não quero Chebeque. Quem é você? Eu sou Gustavo Melo. Então, quando nós respondemos com o nosso nome e o nosso sobrenome, nós temos duas coisas muito importantes, e elas são a identidade e a referência. Identidade: eu sou o Gustavo. Agora, quantos Gustavos existem em Jaboticabal, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo? Quantos Gustavos existem? No Brasil, pelo menos, tem eu e tem o Gustavo Lima. Eu não conheço mais ninguém, né? Mas pelo menos um é bem famoso. E eu sou mais bonito, mas um é famoso, né? Mas temos algo que nos difere. O quê? O Melo e o Lima, que nos proporciona o quê? Uma identidade, uma referência, uma exclusividade. Somos únicos. Agora, olhando para a palavra de Deus, olhando para o texto na qual nós vamos ler, quem é a igreja ou a identidade do cristão? Qual a referência que nós temos? Qual a identidade que nós temos? O texto base da nossa mensagem de hoje, ela se encontra apenas no versículo 1. O versículo 1 diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Esta é a nossa identidade e a nossa referência. Em primeiro lugar, a nossa identidade. Somos quem? Filhos de Deus. Algo que difere, algo que identifica. E também, ao mesmo tempo, que nos dá uma referência. Quem somos? Filhos de Deus. Diferente de criatura de Deus. Porque passamos de um outro nível. Passamos de um estágio em que conhecemos a grandeza do amor de Deus. Passamos a identificar a obra de Jesus na cruz. Os padrões que vemos nas igrejas atualmente traz uma temática muito antropocêntrica, ou seja, muito
egocêntrica. Onde que eu quero chegar com isso? Onde nós vemos o homem sendo o centro da atenção. A necessidade do homem é tanta de Deus que em sua necessidade e ignorância ele exclui a Deus e trata Deus como um mercado. Eu preciso de Deus, busco então a minha bênção. Recebida a bênção, não preciso mais de Deus e passo a viver essa independência. Conseguem enxergar isso, amados? Vê quantas músicas, quantas temáticas, quantas doutrinas, quantas mensagens nós vemos onde o homem é o centro da atenção, excluindo Jesus, excluindo a obra da cruz, excluindo a Deus de suas vidas, colocando Deus, buscando a Deus quando precisa, como se fosse uma conveniência. Estou passando por algum problema, vou na igreja, ou procuro a Deus, recebi a minha bênção, beleza, zerei minha conta, vou embora. Não retorno, não volto, não tem uma intimidade, não há raiz, não há profundidade. E nós vemos que as igrejas conseguiram enxergar isso e não mudaram, pelo contrário, incentivam essa prática. De que maneira? Colocando entretenimentos dentro da igreja. Tiraram o centro, que é o púlpito, que é a mensagem de Deus, e passaram a colocar outras coisas onde o homem possa se sentir como ele sendo o centro da atenção. Deturparam o culto do Senhor. E o que isso tem a ver com identidade? Uma igreja que não se identifica com Deus, uma igreja que não se identifica com Cristo, como pode imitar a Deus? Como pode ter essa referência de Deus? Como pode ser o referencial de Deus? Quantas igrejas têm tirado o púlpito do centro? E o púlpito, eu digo, não é isso aqui, é a mensagem de Deus, é a palavra sendo exposta, e colocando outras coisas, músicas, referências, liturgias, mensagens completamente diferentes daquilo que Jesus deixou para que o homem possa anunciar, que é o Evangelho de Jesus. Porque é o Evangelho de Jesus que modifica a vida das pessoas. É a mensagem da cruz que todos nós precisamos ouvir para nos modificar, para levar ao homem ao arrependimento e com isso a reconciliação com Deus. E a partir do versículos 2, nós lemos o 2 agora, que tem o primeiro ponto. Quando a igreja se identifica, quando o cristão se identifica com Deus, ele passa a andar como Jesus. E eu fui buscar imitação. O que é imitação? Nada mais é do que a reprodução idêntica do ser original. A reprodução idêntica do ser original. Olhando para mim, olhando para a sua, olhando para a nossa vida, estamos reproduzindo de uma maneira idêntica o ser original de Cristo. Olha o que a palavra do Senhor fala. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Qual é a maneira então que eu devo imitar a Deus? Ou o que eu devo imitar de Jesus? O cristão desenvolve a identidade quando reproduz as ações de Jesus. A primeira, o amor. A primeira ação de Jesus, o amor. Olha o que o texto fala. Andai, de que maneira? Em amor. Nós seremos conhecidos como os discípulos de Jesus através do amor às pessoas. Só seremos reconhecidos, teremos esse diferencial, ou essa identidade, ou esse referencial, quando passamos a amar o próximo. Quando olhamos para o próximo com amor, e não com julgamento, não desaprovando,
Nós não vemos em nenhum momento Jesus olhando para aqueles que o buscaram em desaprovação. Pelo contrário, ele ainda falava: arrependa-te dos teus pecados e volta para o Pai. Ou a tua fé te salvou. Porque essas pessoas que chegaram até Jesus conseguiram perceber que através do arrependimento poderiam alcançar o perdão de Deus, que é o Evangelho. Conseguiram, por conta do perdão de Deus, suprir as suas necessidades, sejam elas físicas e espirituais. A mulher estava passando durante um grande período da sua vida com uma hemorragia, precisava chegar até Jesus, tocou aonde? Na borda da túnica de Jesus, da roupa de Jesus. Jesus parou e falou: alguém me tocou. E os discípulos disseram: Senhor, a multidão te espreme, a multidão te toca. Ele fala: mas alguém me tocou. Aí a mulher se apresentou e ele falou o que para a mulher? A tua fé. Tem uma música que cantamos, que conhecemos, que fala: apenas um toque. Apenas um toque onde? No meu coração. O que acontece? As lágrimas rolam arrependimento. E por aí essa música vai dizendo, quando o homem de coração quebrantado se aproxima de Deus, busca Deus, não através das suas necessidades, mas sim busca imitar a Deus em amor. A segunda atitude que nós devemos imitar de Deus é se entregar ao próximo. Eu amo ao próximo e me entrego ao próximo. Como Jesus se entregou, nós devemos também nos entregar à causa. Campanha de missões estaduais agora. Ao próximo, à sociedade da qual eu estou inserido. Ter empatia às pessoas. Buscar as pessoas como sendo a última oportunidade que essas pessoas vão ter naquele momento. A terceira atitude é ter uma vida de oferta e sacrifício a Deus. Nós vemos isso em Romanos 12, 2, 1 e 2. O nosso culto é o que? É racional, né? E de que maneira? E o nosso sacrifício, o nosso corpo se mostra um sacrifício vivo e perfeito. Ou seja, eu elimino tudo aquilo que pode destruir a intimidade com Deus. Eu tiro tudo aquilo que me afasta de Deus. Eu tiro o quê? O eu. Eu tirando o eu, quem que sobra? Jesus, por completo na minha vida. E aí eu começo a prestar um culto completamente cristocêntrico, ou seja, Cristo sendo o centro da minha vida. Cristo sendo o centro da minha vida, o culto dentro da igreja vai ser. O Cristo vai ser o centro da adoração. Deus passa a ser o centro da adoração. Eu começo a entender que as dificuldades, que os problemas, eles acontecem, mas Deus está cuidando de mim. E ao seu tempo Ele me liberta, Ele me livra, Ele dá a solução. Quando eu passo a enxergar tudo isso, eu passo a imitar a Deus, a imitar a Jesus, a ter essa identidade, a ter esse referencial. A segunda que nós vemos sobre identidade do cristão é não voltar ao erro, jamais. Dos versículos 3 ao versículo 7 do capítulo 5, ele lista inúmeras atitudes, inúmeros pecados, inúmeras situações com que faz que o homem possa querer retornar às práticas antigas. Versículo 4. 3, o 3, vamos lá. Mas a imundícia de toda sorte, as impurezas ou cobiças, nem sequer se nomeiam entre vós, como convém nos santos. Aparta-te, apartar-nos. Nem conversa torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, que os santos usem as palavras de ações de graça. Sabeis, pois, isso: nenhuma incontinente ou impuro ou avarento,
que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aí ele vai listando várias situações. Mas o que eu quero destacar neste momento sobre identidade do cristão, ou identidade da igreja, é um povo que reconheceu que o pecado afasta, que o pecado destrói e não volta à prática. E não volta à prática. As práticas antigas levam o homem regenerado, ou seja, na situação que nós estamos, regenerados e remidos pelo sangue de Jesus, ao distanciamento de Deus, ao esfriamento da fé. O pecado, ou as práticas antigas, leva o homem regenerado ao distanciamento de Deus. E uma vez distanciado de Deus, o próximo passo, o esfriamento da fé. E o próximo passo, o abandono da fé. Eu vou me esfriando e até o ponto de eu não querer participar mais. E acabo me distanciando, abandonando a fé. Amados, o pecado, ele faz isso na vida do homem. Mas nós, que somos imitadores, que temos essa identidade com Deus, temos uma luta constante para não voltar aos erros, ou para não praticar os pecados. Aí eu continuei aqui, olha, negligenciar as orientações. Essa é a primeira atitude de uma pessoa que volta às práticas antigas. E o que é negligenciar? É saber o que eu tenho que fazer e não fazer. As orientações estão na Bíblia. Eu já sei tudo o que é certo e o que é errado. Então eu passo a não dar importância a essas orientações. Eu negligencio as orientações contidas na palavra de Deus. Negligenciando as orientações, ou não dando a devida importância, eu passo a praticar as antigas coisas. E aí, ao esfriamento e distanciamento de Deus. Eu não percebo mais que o pecado já no coração. E daí, o distanciamento de Deus. E daí, o esfriamento da fé. Para que isso não aconteça, amados, busquemos a Deus. Mas não de uma maneira pública. O que eu quero dizer com isso? Não basta, não se contente apenas com as reuniões públicas da igreja. O pastor passou aqui os avisos, né? Nós temos algo especial para as mulheres terça-feira, né? Hoje só as meninas, né? Depois nós temos a quarta-feira, depois nós temos o sábado, aí é só exclusivo dos jovens, né? Ou aqueles que se sintam mais jovens, né? E depois nós temos o domingo de manhã e o domingo à noite. Mas não se contente com as reuniões públicas da igreja. Busque a Deus na sua casa. Busque a Deus de uma maneira intensa. O Salmos 1, versículo 2 diz: e meditarei na lei do Senhor, e o prazer do homem é meditar na lei do Senhor dia e noite. Então ele dá intensidade e frequência. Qual é a intensidade? Meditar dia e noite. Constância. E a frequência? Dia e noite. A oração, a palavra de Deus, não me permite a negligenciar as orações. Porque eu passo a ter então intimidade com Deus. Eu passo a ser mais próximo de Deus. E com isso, as práticas antigas, o velho homem, não tem espaço para voltar. Não volta. Porque o meu olhar está na imitação de Jesus. O meu foco é olhar a Jesus. E quando eu passo a agir dessa maneira, as práticas antigas ficam para trás. Ficam para trás. Não devemos voltar aos erros. E aí eu começo a ter a terceira atitude dessa identidade com Deus, que é eu reconhecer o meu lugar diante de Deus
e na sociedade da qual eu estou inserido. Eu passo a reconhecer o meu lugar diante de Deus. E qual é o meu lugar diante de Deus? Versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andais como filho da luz. Qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar diante de Deus e diante da sociedade? É ser luz. E o que a luz faz? Ela indica, ela mostra, ela orienta, ela não julga. A luz não julga. A luz indica. A luz é um referencial. Por isso que temos uma pequena luz em cima da casa. Quando acendemos a lâmpada, conseguimos enxergar tudo. Um simples abajur, um simples fósforo faz uma diferença no escuro. Eu passo a enxergar. Eu passo a ter aquela pequena luz como uma referência. E a igreja precisa ser referência. Eu, você, nós precisamos ser essa referência na sociedade. Deus nos chamou exatamente para isso. A luz guia, a luz mostra, a luz orienta. Esse é o nosso lugar. Somos a luz do mundo, porque Jesus nos deu esta condição para mostrar o quê? O caminho até a cruz. Uma pessoa mostrou para mim. Eu olhei para a cruz, me arrependi, hoje eu estou regenerado. Passo então a ser luz do mundo. Passo então a iluminar a este caminho para que outras pessoas, através da luz, possam se achegar até a cruz. Campanha de missões estaduais. Não só na campanha de missões estaduais, mas essa é a nossa vida. Nós sois a luz do mundo, o sal da terra. Mas nesse caso, vamos olhar para a luz, que é o nosso lugar diante de Deus e diante da sociedade. Mostrar o caminho até Jesus. Se eu não tiver essa identidade, se eu não tiver esse referencial, o que eu vou mostrar? O que mostraremos? Um homem que busca Deus só quando precisa? Não, um homem de intimidade com Deus, de oração, de conhecimento da palavra. Um homem que coloca Cristo no centro da sua vida, no centro das suas atitudes. E daí passa a cada vez mais usufruir, ou seja, Deus vai proporcionando a este homem as bênçãos e ele vai prosperando, e ele vai caminhando, e ele vai sendo abençoado pelo poder de Deus. Quando invertemos essa atitude, né? Porque a sociedade hoje está cada vez mais mimada, não é verdade? Os homens estão cada vez mais mimados, né? É um imediatismo extraordinário. Se não está bom aqui eu mudo, se não está bom ali eu mudo, se não está bom aqui, a gente faz isso. Temos várias situações cotidianas que nos mostram isso. Temos lá uma televisão que tem 100 mil canais. A gente roda e fala assim, não tem nada que vale. Aí você desliga e vai dormir. Ou se não, você entra lá no Netflix, roda mais de 5 mil, né? Mais de 5 mil títulos para você assistir. Dorme com o controle na mão. Né? Controle, aí você acorda porque o controle cai. Vou dormir. Aí vai dormir. E fala, não tem nada de interessante. A sociedade cada vez mais assim. 5 segundos que o celular não conecta à internet, você precisa de um pacote melhor. Não é verdade? Precisa de um pacote melhor. Mas o nosso lugar no mundo não é de imediatismo. É de mostrar a luz para que as pessoas possam se achegar a Jesus. Mostrar o caminho para que elas possam ir até o Pai. A quarta atitude de uma igreja que tem, ou um cristão que tem essa identidade, é demonstrar todo o tempo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na nossa vida? Qual é? Qual é a vontade de Deus na sua vida? Você já sabe? O anjo já te falou? Não, a Bíblia já nos falou. Qual é? Ela é perfeita, boa e agradável.
Já está mostrado para nós, já está revelado a nós qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É uma coisa boa, perfeita e agradável. Para mim, é Deus. Eu só tenho que obedecer à vontade de Deus. Eu não tenho escolha quanto à vontade de Deus. Obedecendo à vontade de Deus, eu consigo enxergar toda a sua bondade, toda a sua perfeição e toda o que é agradável para que eu faça. Versículos de 5 a 17 desse capítulo mostra isso. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Versículo 15, aqui está em outra versão. Portanto, preste atenção na maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos praticar a palavra de Deus. Versículo 16. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que temos. Ou, no caso do texto, diz que você tem. E ali, numa outra versão, no versículo 16. Cadê? Eu estou enxergando 16, comigo, 16. Ali, remindo o tempo. Portanto, porque os dias são maus. O pastor falou, uma oportunidade. Todo dia nós temos uma oportunidade para remir o nosso tempo. O que é remir? É resgatar o tempo, não é gastar o tempo com coisa inútil. E onde temos gastado o nosso tempo com coisas inúteis? Cada um sabe onde tem perdido o tempo. Por que tem perdido o tempo? E não buscando conhecimento. E não buscando uma intimidade com Deus. Não hajam como pessoas sem juízo, versículo 17, mas procurem entender o que o Senhor quer para o que vocês façam, versículo 17, exatamente, pelo que não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Nós já sabemos qual é a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Basta eu, como filho amado, obedecer e ser fiel. O que Deus quer de nós? Obediência e fidelidade. É isso que Deus quer de nós. Obediência e fidelidade. Obediência para com o seu amor e fidelidade para com a sua palavra. Obediente para os seus estatutos. Obediente dentro da sua vontade. Obediente em tudo quanto Deus quer para nós. Nós vemos que quando Israel se desviou dos caminhos do Senhor, declínio total, escravidão, foram levados para exílio. Quando os reis se desviaram, quando Davi se desviou e fez aquilo que estava dentro do seu coração, Deus chegou para ele e falou: você tem três coisas para acontecer, pode pedir, porque você contou o povo e não era para contar. Isso está bem no finalzinho da vida de Davi. Escolhe 3 coisas como castigo. Escolhe 3 coisas como castigo. Uma delas era o povo ser exilado, a outra era a morte, não sei de quantas pessoas, né? E a outra, a terceira, eu não me recordo. Ser derrotado pelos inimigos. 3 coisas. Porque ele contou o povo e Deus tinha dito que esse povo seria incontável. Incontável. Ele quis levantar um censo, quis fazer o quê? O que o seu coração desejou. Como rei poderoso eu sou, eu tenho um grande exército, eu tenho um grande reinado, vamos contar tudo isso. Deus foi lá e dividiu o reino. Por amor a Davi, manteve Salomão, e depois de Salomão, o reino foi dividido. E depois disso, escravidão. Israel só passou a ser Israel em 1945, quando terminou a guerra e a ONU restabeleceu o território de Israel. Por conta de Davi. Por conta do erro de Davi. Uma responsabilidade muito grande quando saímos da vontade de Deus. Um coração obediente e fiel é demonstrar a todo tempo
que estamos dentro da vontade de Deus. E para encerrar, amados, experimentar a verdadeira alegria. Experimentar a verdadeira alegria. Dos versículos 18 a 21. Tem até um texto muito conhecido, que é o versículo 18: não vos embriagueis com vinho, no qual traz dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E eu só vou poder estar nesta condição de transbordando essa condição quando eu estiver íntimo de Deus, quando eu estiver próximo de Deus, quando eu buscar em Deus a minha alegria, quando eu olhar para Deus e ver que ali está a minha alegria. Nesse texto aqui o vinho mostra a alegria fugaz, alegria rápida. A pessoa vai lá, bebe, eu fico contente, pronto, tem ressaca no dia seguinte. Pronto, que vantagem para aquilo? Nenhuma. Agora, buscar a alegria no Senhor é algo permanente, é algo que não sai, é algo que não se acaba, é algo permanente na vida daquele que busca. Versículo 19: animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Nós vemos um problema muito grande de identidade aqui. No começo nós dissemos que o homem foi colocado como o centro, dos cultos. E nós vemos hinos ou músicas que não condizem nada com a palavra do Senhor. Que não condizem nada com os ensinamentos do Senhor. Para voltar a isso, devemos voltar à palavra. Devemos colocar a palavra como fonte de regra e prática de nossas vidas. E ele fala: o que devemos cantar? O que devemos pregar? O que devemos proclamar? Salmos e hinos. Salmos e a doutrina dos apóstolos. Salmos e a doutrina dos apóstolos. Colocando de novo Jesus dentro da igreja, que os homens têm tirado. Trazendo de novo a identidade que por algum momento o homem se perdeu, porque não soube buscar o conhecimento necessário. Versículo 20: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre por todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Isso é uma outra versão, vamos ver o que está escrito aqui no versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Você é importante para mim. A igreja é importante para nós. Cristo é que nos une e nos dá essa importância recíproca. Versículo 21. Para encerrarmos, amados, só teremos a identidade, só seremos reconhecidos e teremos esse referencial quando passamos a imitar a Deus, passamos a entender que somos filhos amados e voltar às práticas de colocar Cristo no centro da nossa adoração. Quando colocarmos Cristo no centro da nossa vida, quando colocarmos, nos esvaziar de todo eu e colocarmos esse preenchimento a Cristo, voltaremos e teremos essa identidade. E as pessoas verão que somos idênticos a Jesus. E as pessoas virão, porque será mostrado o caminho através da luz. E elas se converterão e terão a reconciliação com o Pai. Que Deus nos abençoe, amados. Que Deus possa cada vez mais nos fazer entender que Cristo é o centro de nossas vidas. Que a nossa identidade como cristão é refletir, é imitar a Jesus como filhos amados. O nosso diferencial é o amor, porque seremos conhecidos como discípulos de Jesus por conta do amor das pessoas. Que Deus nos abençoe. Eu vou convidar o pastor a vir à frente para nos elevar a Deus em oração, e após a oração nós vamos nos colocar em pé e cantar o hino de número 417. Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti a oportunidade que nos concede, Senhor Deus, de poder ouvir a Tua palavra. Palavra, Deus, que
aos nossos ouvidos foram agradáveis, ó Pai. Agradáveis porque dizem conforme os seus preceitos e que faz com que nós venhamos a caminhar segundo a Tua perfeita vontade, Senhor Deus. Sabemos muitas vezes o nosso eu quer lutar contra a Tua perfeita vontade, mas, ó Senhor Deus, ensina-nos dia a dia, momento a momento, a caminharmos e fazermos conforme o Senhor querer. Agradecidos, ó Deus, nós oramos no nome santo de Jesus Cristo e que durante essa semana, Senhor Deus, possamos meditar na Sua palavra, possamos, ó Deus, lembrar de pessoas que ainda não conhecem os caminhos do Senhor e possamos ser testemunhas vivas de que Jesus Cristo é o Senhor. Oramos no Teu santo nome. Amém. Amém. Vamos colocar em pé e cantar o hino de número 417. Porque Jesus tem que brilhar no nosso meio.